Nação palmeirense, o Palmeiras se preparando para enfrentar o Vasco da Gama, né? Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras está tentando, né, a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Vale ressaltar que, em meio a essa turbulência no Palmeiras, né? Que eu digo turbulência porque, queira ou não queira, né? Abel Ferreira cotado para a seleção brasileira. A mídia de todo o Brasil discutindo essa possibilidade, né? Que é uma possibilidade real, pessoal. Abel Ferreira só tem contrato com o Palmeiras até o final do ano, né? Inclusive já chegou até a assinar um pré-contrato aí no mundo árabe. Mas é complicado, né? Claro, o torcedor palmeirense espera que Abel não vá. O torcedor palmeirense espera que o Palmeiras faça um grande jogo contra o Vasco, consiga os 3 pontos. Mas tá complicada essa situação de Abel. Vamos ver o que a mídia paulista tá falando sobre isso. Crédito do vídeo, jogo aberto, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. O papo tá interessante, versões diferentes. Abel Ferreira fica no Palmeiras ou Abel Ferreira está seduzido pelo convite da CBF e poderia ser o novo treinador da seleção? Abel Ferreira fala aqui, porque eu quero que vocês interpretem bem o discurso que ele fez ontem na coletiva depois da vitória para cima do Ceará pela Copa do Brasil. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito, ordem e progresso. E eu já estou aqui a fazer 5 anos no Brasil e é algo que eu me identifico muito aqui no Palmeiras. Ordem e progresso, é isso que nós fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos. Tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras e não te posso dizer muito mais nada do que isto. E pronto, é isto. Todas as vezes a gente pode resgatar isso, que ele foi perguntado sobre seleção brasileira, tem o contrato com o Palmeiras, ele era muito categórico, muito fechado nessa questão e eu percebia que ele não queria esticar o assunto. Agora, ontem, foi um pouco diferente, Capela. Eu vou fazer uma pergunta aqui para quem está em casa. Você já foi traído alguma vez na vida? Se você foi traído, seja aí com relacionamento ou por alguma pessoa, mesmo que você perdoe, você volta a confiar 100% naquela pessoa? Você pode voltar a dar um voto de confiança, mas talvez não 100%, não vai se entregar de novo. Que isso? Concorda comigo? Que profundidade. Você vai entender o porquê que eu fui profundo. Você vai entender o porquê. Porque o Abel Ferreira, que está com esse discurso, acho que é o discurso correto, é o contrato do Palmeiras, sou feliz aqui, bibi. Mas e o Al-Sadd? Já esqueceram? Quem? Aquele clube, o time do Catar, lá atrás, que até agora está na FIFA, que ninguém se posicionou, até agora o Abel não falou, e não é falar para mim, não é falar para mim, é falar para o torcedor. Quem vai assumir se o Palmeiras perder? O que deve acontecer? O Palmeiras vai ter que pagar, o Abel vai ter que pagar. Então, assim, esse discurso, eu sou um cara que tem o pé atrás com muita coisa no futebol. Com dirigente, palavra de dirigente, quando fala não se escreve, com um treinador a mesma coisa, ainda mais um treinador que quebrou, de certa forma, uma parte da confiança que a torcida depositava nele. Então esse discurso que tem contrato, que não sei o que, também tinha contrato com o Palmeiras e de repente apareceu o Al-Sadd na vida dele, que até agora ele não explicou. Mas na verdade ele estava indo para um fim de contrato com o Palmeiras e aí ele assinou um pré-contrato. Pois é. Então ele poderia terminar e ir para onde ele quisesse, não precisava ficar no Palmeiras. O problema é que isso, eu concordo com você, nunca é muito esclarecido. Não, ninguém conta os detalhes. Isso foi colocado lá numa prateleira, numa gaveta e ficou por isso mesmo. O que eu vejo é o seguinte, antigamente, toda vez que um técnico brasileiro era cogitado para a seleção brasileira, nós pensávamos que ótimo, maravilha, o sonho do treinador, chegar no auge, na seleção. E hoje muita gente disse não para o Brasil. E quem disse sim, no caso do Dorival, não rendeu, não deu certo e foi rápido. Então o Abel Ferreira, ele tem uma carreira muito curta, mas muito vitoriosa. O que ele fez no Palmeiras é digno dos gigantes, Marco Aurélio Cunha. Só que agora, eu também acho que depois de 5 anos, a única coisa que falta pro Abel é ganhar o Mundial. Fora isso, ele já ganhou Libertadores, já ganhou o Campeonato Brasileiro, já ganhou Copa do Brasil, já ganhou o Campeonato Paulista, não é? Então o cara já teve esse gostinho. Disputou o Mundial.
Já e o sabe como é que é. Mundial é mais Disputou, né? difícil. Mas foi, né? O nível hoje do futebol brasileiro, a gente sabe que é um degrau abaixo Já dos está times de um modo naturalizado geral. brasileiro, né? Oi? Já está naturalizado brasileiro. Então conhece o nosso futebol, sabe? Se perguntar por Ancelotti como joga o Ceará. Ah, não sabe. Se perguntar pro Ancelotti como joga o Atlético Paranaense. Ah, não sabe. Nem eu sei. Ninguém sabe. Nem o Barbieri sabe. Nem o técnico do time sabe. Essas coisas, gente, na verdade é isso. Será que o Lancelotti conhece o Alan Pá? Não. Ah, então. Acho que Também não. Acho que não. Mas a questão é a seguinte, Renata, também um ponto que é muito a favor do Abel é essa paixão pelo futebol que ele transmite, que vai de encontro com o torcedor brasileiro quer. Que eu não consigo ver no Ancelotti, por exemplo, eu não consigo ver no Ancelotti sentando num estádio aqui no Brasil, assistindo um jogo São Paulo e outra equipe, uma equipe de menor expressão. O Abel, ele tem esse prazer, o Abel, ele tem esse carisma do torcedor, ele trouxe novamente essa alegria para o torcedor, né, desse treinador extremamente apaixonado. Então é isso que o torcedor brasileiro, por isso que o torcedor brasileiro, assim como nós aqui, apoiamos que se for o Abel, porque ele entende como é o futebol brasileiro, entende esse calor do torcedor. Mas aí, sim, a gente vai de encontro ao seguinte, vai deixar ele trabalhar na seleção brasileira? Porque tudo isso é tudo bonito. Carta branca. Mas no dia a dia, ele vai fazer a convocação? É lógico, é lógico. Claro. Será? Tá, ele vai ter tempo para treinar, doutor? Não, isso não. Então, ele que gosta do dia a dia, eu convivi com ele, ele gosta do dia a dia. Concordo. Ele gosta de estar ali no dia a dia, de trabalhar. Ele vai encontrar com jogadores a cada 10 dias, fica 10 dias, daqui a pouco só daqui 3 meses. Então, para ele mostrar o trabalho dele, que ele mostrou nos clubes, é o dia a dia. Então, eu acho que, de repente, se ele for para a seleção brasileira, competência ele tem, vamos discutir isso aí. O problema é que vai ter dificuldade. Porque o cara que é acostumado a trabalhar em clube e ir para a seleção brasileira é diferente. O senhor sabe muito bem, doutor. Claro. Edu, qualquer seleção é assim. Tem a data FIFA, convocado naquele período, treina rapidamente, dá o sistema de jogo e fica muito mais de home office do que propriamente trabalhando dentro do campo. É saindo para a Europa para ver jogos dos grandes, para ver os brasileiros que atuam fora. Foi o que o Tite fez o tempo todo, foi o que outros fizeram algum tempo atrás. A seleção é assim. E o cara, quando compra o pacote, tem que saber que é assim. O que eu acho o Abel o melhor nome para a seleção brasileira hoje. Acho que é o melhor treinador do país. Acho que ele é chato para algumas coisas, que ele é um pouco birrento, né? Reclama demais. Mas é a personalidade dele, a gente tem que respeitar. Personalidade não se discute. Porém, na seleção, não vai adiantar reclamar que não tem tempo para treinar. Quando assinar, já sabe o pacote que está comprando. Então não vai reclamar depois. É esse o ponto que eu falo. As pessoas querem ir para a seleção e querem o mundo ideal. Não existe. Eu fiquei 5 anos lá. Convoca sim quem quiser. Eu garanto isso. Não estive, eu não tenho. não estive nessa gestão e não conheço a gestão. Mas nas que eu passei... Eu tenho minhas dúvidas disso aí, doutor. Eu também tenho minhas dúvidas. Não, empresário não influencia, patrocinador não influencia. Desculpa. Bom, eu estou no meu direito de duvidar de nada, ainda mais vindo de onde vem. Eu estou no meu direito. Eu sou testemunha viva que nunca, o que há é o seguinte, é o clube reclamando e ele convocar 4. Aí, não dá, você vai me arrebentar. Aí então tira um, põe do outro. Isso existe. Até porque não dá para levar o Flamengo e o Palmeiras para servir a seleção e deixar o Flamengo. Mas o que a gente viu recentemente aí foi totalmente diferente, né? Foi jogadores aí, ex-jogadores vindo à tona e dizer que tem interferência, né, de empresários, né? Em convocações. Não sei, né? É apenas boatos, né, do que se diz, né? Agora é estranho, né? Estranho. Tem convocações aí que é no mínimo estranho, né? Jogadores aí de time de poucas expressões da Inglaterra que é convocado e jogadores aqui bem conhecidos, comendo a bola no futebol brasileiro, não é convocado. É no mínimo estranho, né, pessoal? Mas, como ele aí tá falando que não tem, né? Vamos acreditar, né? Flamengo e o Palmeiras se arrebentando no campeonato. Mas não é os melhores, doutor? Hã? Não são os melhores? Não, mas você vai permitir que leve todo o seu time para a seleção? Que não, mas... Então aí já chegou o problema. Olha, por favor, me alivia nessa convocação, porque eu não posso prescindir de 5 atletas do meu time se eu estou competindo pelo Campeonato Brasileiro. Então você já caiu em contradição aí? Não caí. Eu disse que não há imposição. Porque se não pode levar todo mundo que tem de direito, então o cara não tem... Mas ele está falando de bom senso. Não há imposição. Se eu sou o treinador da seleção brasileira, eu levo a defesa toda do Corinthians.
Corinthians, Não, e a daí? questão é a seguinte, Ronaldo, já houve época, e isso também era o que corria nos bastidores, né? Que antigamente se o jogador era patrocinado por uma marca que representava a seleção e o outro, se eles estavam no mesmo nível, e o jogador que era patrocinado pela marca que estava na seleção. Que coincidência, não? Exatamente. É isso que eu tô querendo dizer. Isso é fato. Vamos lá. Mas vocês conseguem imaginar o Abel Ferreira se sujeitando a isso? De verdade, o Edu conhece, o Edu trabalhou com ele. Então, nós aqui, nós só vemos o que passa nos jogos, as coletivas. Você imagina o Abel se sujeitando a isso? Principalmente, como ele falou, ordem e progresso. Na seleção brasileira, hoje, a gente não vê ordem. Ele vai querer organizar. Será que ele vai ter essa paciência, essa coisa toda para organizar? E vão deixar ele organizar? Todo mundo que entra na CBF se converte. É isso que eu tô te falando. Você vê o Tite também. Você vê o Tite, o próprio Dorival. Ele vai se prestar a isso? Pô, não sei. É um sistema, não é? É o sistema que a gente costuma falar. Eu não levaria o Abel para a seleção. Talvez para isso também seja bom ter um técnico estrangeiro finalmente. O Marco Aurélio levou uma estrangeira na seleção feminina. Você falou esses dias que não... estrangeiro tem que pensar, mas você trouxe a Pia para cá. A melhor. Então, trouxe, era a melhor do momento. Havia ela e a americana não poderia vir. Então veio a Pia, que fez um trabalho belíssimo. Talvez no final tenha perdido um pouco a mão, mas foi um trabalho lindo e hoje está dando frutos a seleção brasileira. Então não vejo problema algum com o estrangeiro. Porque é mais difícil você chegar e chamar um cara, um estrangeiro, e conversar, que ele dizer, vai ser assim, mas assado. Abel ou Ancelotti? Peraí, onde que a gente vai aqui? Você tem o Ancelotti, você tem Abel à sua disposição. Você vai pegar quem? Abel. Que isso, pessoal? O Abel é melhor que o Ancelotti? Não, para a seleção brasileira. Para a seleção brasileira. Gente, vem cá. O Abel Ferreira, ele é um treinador de um trabalho. O Ancelotti não vem, Ele é um treinador de um trabalho. Quem? O Abel Ferreira é o treinador de um trabalho que rendeu no Palmeiras. Quantas coisas? Oi? Quantas coisas rendeu o trabalho dele? Não, o trabalho do Abel trabalho é um que trabalho tem gente incrível. que fica 10 anos num clube e não consegue. Mas aí que tá, é um trabalho incrível do Abel. Não tô depondo com o trabalho do Abel. Acho o trabalho do Abel maravilhoso. O que me pega é o seguinte, por causa de um trabalho, de um clube que te dá tudo do bom do melhor investimento. O Ancelotti disse não 2 vezes para a seleção e você vai ficar mendigando. Não adianta ficar acreditando em Papai Noel. Ele falou que não vem, pô. Mas o Ancelotti pode ser que vá. Desculpa, mas quem não te dá do bom e do melhor é o Real Madrid, né? O Real Madrid não te dá os melhores jogadores do mundo. O Ancelotti só fez um trabalho na carreira, doutor. A coroa da Espanha o Ancelotti só fez um trabalho na carreira. Mas não é isso. É isso sim, eu tô debatendo isso. Então tá bom, então pela teoria do Capelanes, o técnico da Argentina não poderia ser campeão do mundo numa Copa, porque era de categorias de base. Aí quando ele veio, o Scaloni ganhou uma Copa, mas não, é o Messi. Aí o Scaloni não foi. Não é isso, não é. Não vou explicar o porquê. Se fosse assim, você pega o Luxemburgo e coloca ele na seleção brasileira. E foi. Pega o Luxemburgo e coloca ele na seleção brasileira. Vamos ver se vai ser campeão. Passou o tempo do Luxemburgo. O meu ponto de vista é o seguinte, para mim, um único trabalho, por mais que ele seja espetacular como é o do Abel, não credencia comandar a seleção brasileira. O seu ponto de vista, a Renata já jogou na lata do lixo. O Ancelotti é muito melhor e maior treinador do que o Abel Ferreira, gente. O problema não é esse, o Ancelotti quer vir. Não. É a pergunta. O Abel quer a seleção? Ele falou 2 vezes. O Abel quer a seleção? Por que a CBF está autorizando falar no Abel? Porque o Ancelotti já disse não de novo. Isso aqui é informação. Você falou em traição, a pior coisa é o desprezo do... O Abel quer a seleção. E os sinais estão claros. Quando ele fala, porque ele é muito inteligente. E eu brinco aqui, dou umas pegadas no pé dele, mas eu admiro profundamente o Abel. Quando ele fala ordem e progresso, a hora que ele cita a bandeira, você acha que é à toa que ele citou a bandeira? Eu não sou um leitor de declaração da lei. Não, mas ele sempre falou isso aí, ele sempre citou. Desde a primeira vez que ele chegou aqui no Brasil, ele citou isso aí. Então, mais do que o objetivo dele é treinar a além disso, seleção. ele tem uma pessoa dentro da CBF que trabalhou com ele há 3, 4 anos, que é o Cícero Souza. Então, com certeza, Cícero que não sou eu, hein, gente? Com certeza, ele vai pedir informação como que é o trabalho da CBF. Mas não tem que perguntar, tem que enfrentar. Como não, doutor? Não, mas é bom dar uma estudadinha no terreno. Mas todo mundo sabe como é. Todo mundo sabe como é. Não está num bom momento, está passando por uma série de problemas, perda de patrocinadores. Ela tem que se resgatar. E resgatar é transparência, inclusive na arbitragem. Então nós temos que pensar em um modelo muito bom para o Abel aceitar. Eu quero que o Abel seja o treinador da seleção brasileira. Eu acho que é o melhor nome. Falando em perguntas, se se perguntar se o Ancelotti der uma ligadinha ali, pega o celular e chama o Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno e perguntar sobre CBF seleção, o que ele vai ouvir? Mas por que
Renata, por que o Ancelotti não veio? Muito provavelmente. Kaká, como que é, meu filho, a seleção brasileira? Como que tá no momento? Roberto Carlos, como que tá? Ronaldo, você que estava aí querendo ser presidente. Eu acho isso daí é tudo. Renata, isso é o óbvio que acontece no futebol, porque treinar a seleção brasileira, qualquer treinador do mundo gostaria de treinar a seleção brasileira. Mas quando você pede informações, nem todos vão ter a coragem de assumir. Ô, Bel, a sua seleção é o Palmeiras. A seleção fica aí, tranquilo, está feliz aí. Tá adaptado ali, sua família, todo mundo ali. Pô. Mas ele não quer renovar contrato também, né? Olha lá, ele não quer renovar fica até o final. Fica até o final, depois esquece a seleção. A chance da vida dele. Vai ter muito... E se ele for bem, então, lá no Mundial? Ele não pode ir pra um time... Não, e bem ele vai, o duro é voltar. Vai pra um time europeu. Vai pra onde? Bem no Mundial. Vocês vão estar com controle remoto, rapaz. Lá com pipoquinha comendo lá. Não sei não se o Abel vai aceitar esse convite ou não, mas eu tenho certeza que a CBF já fez o contato com os representantes do Abel. Ajuda, isso é fato. E digo mais para vocês, mesmo Abel Ferreira, um português vitorioso aqui no Brasil e muito vitorioso, além da conta, também deve sentir muito orgulho de ser lembrado, mencionado para ser técnico da seleção brasileira. E a seleção, ela deveria valorizar muito mais o que ela é, a história que ela tem, tudo que foi feito, porque uma seleção que é negada por tantos, uma seleção que é deixada de lado, isso não condiz com a nossa história, não condiz com tudo que a torcida espera e sonha para o Brasil. Então, Everton, Abel Ferreira, não sei se ele vai aceitar, ele tem os princípios dele, enfim, vai analisar, mas que seria um nome maravilhoso para a seleção, não tenho nenhuma dúvida. Conhecimento ele tem, não só do futebol mundial, mas especialmente do que acontece por aqui, de quem é promissor, quem já é realidade, quem é mais experiente ainda pode render, tudo. O Abel é diferenciado, Everton. Eu gosto de ser capitão da minha alma e dono do meu destino. Boa. Renata, assim como sua indumentária, maçã verde e uva. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Que coisa linda, né? Deu quórum aí hoje, hein? Dia feriadão, aquele negócio todo, e deu quórum. Estamos lotados, casa cheia. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Eu recentemente, Renata, estava aí em São Paulo, eu tô que nem o Ulisses, almoçando. Eu acho que você imagina com quem que eu estava almoçando, pessoas ligadas ao Palmeiras. E aí nessa mesa, assim, pessoas ligadas importantes dentro do Palmeiras e tal. Fiquei até muito lisonjeado pelo convite, não sei se merecia tanto, mas é que eu sou o verdadeiro palmeirense aqui, mais do que Edu, joguei mais do que o Edu no Palmeiras. Aí tava lá e tal, e escutei de uma das pessoas que estavam na mesa a seguinte frase: olha, o Abel fez um trabalho extraordinário aqui no Palmeiras. E aí eu incrementei, disse: olha, para mim o Abel é o maior treinador que já pisou no Brasil aqui, independentemente de ter feito o trabalho só no Palmeiras, mas o que ele transformou o Palmeiras, junto com, obviamente, outras figuras lá dentro, né, seus presidentes e tal, e pessoas ligadas a ele, JP Sampaio, enfim, transformaram o Palmeiras hoje numa grande bandeira que já era muito grande, ficou enorme, legal. Só que, por vezes, a família às vezes quer voltar, tem uma filha que quer estudar fora, e aí, diante da seleção, ficaria mais fácil para ele, né? Do que a obrigação de estar aqui dando treino, viajando, aguentando esse calendário, caramba e tal. Talvez ele queira um pouco mais de sossego para a vida dele. Se ele já tem um salário de milhões no Palmeiras, que ele conquistou com base em um trabalho extremamente eficiente e de muita qualidade, a seleção dobraria ou triplicaria, porque não é problema para a seleção pagar um salário para levar o Abel. O Abel teria mais tranquilidade, entre aspas, na vida, dirigiria a seleção. O Palmeiras estaria disposto a cobrir uma proposta financeira, porque isso mexe com a cabeça de todo mundo, né, Renato? Recebe uma proposta financeira atrativa, isso mexe com a cabeça do sujeito. Então, não sei, eu acho que depois de um não do Ancelotti, vão chegar no Abel com um apetite muito maior do que chegariam em condições normais, sem o não do Ancelotti. Então vão tentar levá-lo, atraí-lo com uma cifra exorbitante. Eu não sei se ele recusaria. E na seleção ele teria um pouco mais de paz do que ele tem no Palmeiras. Porque se ele ganha 8 jogos e perde um, ninguém vale mais nada no Palmeiras.
E para a seleção, honestamente, nós já estamos acostumados a perder tanto de décadas para cá, que qualquer coisa melhor do que foi feita até o momento, feita por ele na seleção, a gente já estaria realmente na base do regozijo. Então, Abel, eu torço muito para que você permaneça no Palmeiras, mas a seleção vai colocar um caminhão de dinheiro na sua vida e eu não sei se isso será suficiente para tirá-lo do Palmeiras, mas que isso mexe com a cabeça de qualquer um, mexe. Chega, gente. Mexe mesmo. O que é, Leila? Chega, gente. Tá bom? Ramon no Palmeiras, o Civais quer que o Abel saia, é normal isso aí. O Civais quer que saia, Renato. O cara fazendo um excelente trabalho. Só que se ele sair, o Palmeiras vai ter que contratar um novo técnico às pressas. Não sei se ele... Gente, hoje, do jeito que tá a CBF e o desespero por um treinador, eu creio que se o Abel dissesse, tá bom, eu aceito, mas só depois do Mundial, não duvido que eles aceitem. É isso, Renata. Pronto, você matou a charada. E se ele voltasse, eu não acho que vai acontecer, porque é muito difícil, mas imagina, Marco, ele voltar campeão mundial. Eu tava esperando isso, bebê. Fala de novo. Nação palmeirense, cada dia que passa, o nome de Abel Ferreira surge mais forte aí nos bastidores da seleção brasileira, né? Vale ressaltar aí que muito se fala em Ancelotti, né? Pessoal, claro, o torcedor palmeirense não quer perder Abel, né? É o grande treinador, é o treinador, o maior treinador da história do Palmeiras, é o treinador que é ídolo. O palmeirense não quer perder de forma alguma. Claro, os adversários ficam torcendo para Abel Ferreira sair do Palmeiras, porque vai deixar o Palmeiras mais fraco, né? O Palmeiras vai ter que ir atrás de um treinador. Só que, quando você vai comparar Abel Ferreira e Carlo Ancelotti, para uma seleção brasileira, qual seria o melhor? Eu acho que não tem nem lógica, né? Não tem nem lógica. O melhor treinador para uma seleção brasileira seria Abel Ferreira. Mas eu tenho os argumentos. Vou explicar por quê. Quem é que conhece mais o futebol brasileiro? Ancelotti ou Abel Ferreira? Simples. É só simples, pessoal. Claro, talvez Ancelotti vá conhecer os jogadores do Brasil que joguem na Espanha. Eu vi muita gente dizendo aí, não, Ancelotti conhece os jogadores do Brasil espalhados pelo mundo. Conhece não, pessoal. Ele conhece aqueles que ele joga na Espanha. Principalmente os que jogam no Real Madrid. Ele não conhece jogador brasileiro que joga na Inglaterra. Ele não conhece jogador brasileiro que joga aonde? Mais aonde? Na Itália. Ele não conhece, pessoal. E principalmente, ele não conhece nenhum jogador brasileiro que joga aqui no Brasil. Que é destaque, que é revelação, que tá comendo a bola. Ele não é por dentro do futebol brasileiro. Imagina aí na hora de uma convocação, né? Como seria uma convocação de Ancelotti? Outra coisa, é um bom treinador, ganhou grandes títulos, né? Sem sombra de dúvida. Mas eu vejo às vezes as pessoas dizer, não, Abel ganhou porque o time do Palmeiras também é muito bom. Ok, concordo. E Ancelotti? Ele só teve os melhores jogadores, né? No Real Madrid. Outra questão. Por que é que a seleção da Itália nunca convidou ele para ser o treinador da seleção da Itália, já que ele é tão fenômeno assim? E olha que ele conhece, né, o futebol do seu país. Quer dizer, é para conhecer. Aí eu faço essa pergunta. Por que ninguém nunca chamou da Itália? Vale ressaltar aqui, se eu não me engano, já é 2 Copas, né, consecutivas que a Itália não participa. A crise lá é grande. Mas Ancelotti nunca apareceu nos possíveis nomes para treinar a seleção italiana. Incrível, né? Mas no Brasil, não sei que idolatria é essa pelo um treinador que não entende de futebol brasileiro. Para mim, é um treinador simples, muito simples. E Abel Ferreira, vou bem ser realista, pessoal. Se Abel Ferreira tivesse no Real Madrid, Abel Ferreira também fazia esse mesmo trabalho que ele fez. Agora, será que Ancelotti, no futebol brasileiro, ele fazia esse mesmo trabalho, sem conhecer os jogadores? Por isso que eu digo, sem sombra de dúvida, o torcedor palmeirense fica triste, o rival fica feliz porque quer tirar Abel do Palmeiras. Mas para a seleção brasileira, quando você bota na balança, não tem nem lógica. Não tem nem lógica. Abel Ferreira seria bem melhor do que Ancelotti, né? Mas tomara que ele estraga Ancelotti e continue Abel Ferreira no Palmeiras, né?
Mas vamos ser realistas, pessoal. Também Abel Ferreira, pelas declarações e pelo que muitos dizem, ele aceitaria um convite, né? Infelizmente. Né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.